Oi, pessoal, tudo bem? Então, essa semana a gente tem duas lives na semana, uma na terça e uma na quinta. E a de hoje a gente vai falar sobre a Alemanha. A gente tá. Faz tempo que a gente não fala sobre a Alemanha, não posta no feed sobre a Alemanha, mas a Alemanha continua super ativa aqui na Challenge. Então, eu convidei hoje o Eduardo, da BSBI, que é uma universidade de negócios que fica em Berlim. Ele já está chegando. E a gente vai conversar então sobre os cursos de bacharel que tem lá, sobre os cursos de mestrado, doutorado e os novos cursos de bacharel que tem na área de artes criativas. Sim, faz tempo que a gente não fala, mas a gente vai começar a falar mais da Alemanha, porque também estava nesse período complicado da pandemia, então o país tinha fechado o acesso. Então hoje tem novidades que o Edu vai trazer com relação a isso, como é que os brasileiros podem ir para a Alemanha. E a gente vai falar então também sobre como é que funciona, se você pode estudar lá, se você pode trabalhar, se o que acontece após a graduação, como que é o mercado de trabalho, se é receptivo, se não é, custo de vida. Então, todas essas dúvidas relacionadas à Alemanha a gente vai conversar hoje aqui com o Eduardo. O Eduardo acabou de chegar, então eu vou convidar o Eduardo para entrar aqui e a gente conversa. Legal, Nina, se você quiser fazer uma participação especial, a Marina, que vem estudando conosco, fica à vontade, tá? Vai ser o máximo saber sobre a sua trajetória do alemão para a Alemanha. Oi, E Edu, aí, Marcela, tá me ouvindo? tô te ouvindo. Uhum. Você me ouve? Sim, perfeito, tô te ouvindo bem. E E todo. aí, como estão as coisas? As coisas estão agitadas, né? No mundo do intercâmbio, cada dia é uma novidade. Com certeza, né? Ainda mais nesse cenário atual, mudança atrás de mudança, né? Mas acho que isso também faz parte do intercâmbio, né? Essa mudança, esse Sim. aprendizado, né? E a gente trabalha com o Canadá e com a Alemanha e com diversos outros países, né? Então, cada país tem a sua política, cada país tem várias instituições, cada uma segue a sua metodologia. Então, a gente tem que se manter sempre ativo, estudando e fazendo reuniões, não para. E graças a Deus, independente de se a pessoa pode viajar ou não, a pessoa pode estudar online. Então, nossos clientes continuaram fazendo os estudos de idioma e até de higher education online, então a gente não tem parado. Muito trabalho por aqui. Que legal, Marcela, que legal. Muito bom ouvir isso, né? E saber que vocês estão avançando aí, né? Eu acho que a grande lição que a gente tem dessa pandemia é que o mundo não para, né? A gente teve que ficar mais quietinho e tal, tomar um cuidado extra, mas o mundo não para. Na BSBI não foi diferente, né? Você acompanhou aí, Marcela, de perto, que tem alunos conosco. A escola não parou em nenhum momento, né? Justamente por ser um líder em educação digital também, a BSBI, né? A gente dita tendência hoje aí praticamente nessa parte de educação digital. Foi muito bom, né? Porque a gente, antes, o que era em muitos casos uma questão de dúvida para os alunos, né? Quando eu falava, olha, a gente usa muitas ferramentas digitais, né? Integrada no nosso método de ensino, às vezes o aluno tinha um pouco de receio, né? Aquele medo do EAD, alguma coisa assim. E esse foi justamente o nosso trunfo, né? Com a entrada da pandemia, ter o domínio dessas ferramentas, né? Contar com uma equipe que já estava habituada com o ambiente virtual, com o portal de aluno, né? Uhum. Tudo isso colaborou muito para que a escola não parasse, né, Marcela? Eu acho que quando a gente pensa na BSPI, onde a maioria dos alunos é internacional, Sim. parar a escola significa parar a vida deles, né? Significa simplesmente parar tudo o que está acontecendo para eles. E aí, quando a gente continua as aulas, mesmo que de forma ao vivo, né, mais online, né, a gente mantém viva essa chama, né, do aluno, de estar lá no exterior, de estar passando por um processo de aprendizado, Uhum. né, sem querer falar mal né, dos concorrentes, mas assim, muitas faculdades tradicionais públicas da Europa, né, aí a gente sabe que tem muitas faculdades de renome lá na Alemanha, sobretudo, eles
ficaram congelados, assim, né? Pelo menos no primeiro semestre, teve instituição que simplesmente suspendeu as aulas e suspendeu. Imagina se você é um aluno internacional que está lá fora, né, que está só para isso, só para estudar, né? É claro que a gente tem outros objetivos, eu Uhum. sei, mas assim, essencialmente você está ali para estudar, é onde a sua vida está acontecendo. E aí a sua instituição simplesmente aparece e fala assim, olha, não vai ter aula amanhã, né? E não vai ter mais, e depois de amanhã, e depois, e depois. E aí a gente vai culminar aí com 6 meses, às vezes 8 meses sem aula, né? Imagina o atraso que isso pode causar no projeto de vida, né, de um profissional, o custo, O né, extra custo. que isso também gerou, tá? Então, com relação a isso, eu acho que a BSBI desempenhou muito bem durante a pandemia, né? E não deixou ninguém na mão. Eu acho que essa é a expressão que a gente está procurando aqui, Sim. né? De que ninguém ficou na mão, que ninguém foi deixado de lado, esquecido, né? Eu acho que uma atitude bem bacana da escola. Pelo contrário, né? A escola, para nós que estamos na parte administrativa, lançou um portal para matrículas e acompanhamento de toda a documentação. Isso ajudou a gente, assim, horrores. E lançaram novos cursos, né? Então, realmente, não, todo mundo está se movimentando, tanto os agentes, quanto os alunos, quanto a própria instituição, buscando melhorias para todos os stakeholders, né? Com certeza, né? Esse lançamento do portal, né, Marcela, também, acho que uma escola de inovação, ela precisa investir em coisas Inovação. disruptivas, né, inovadoras. E com certeza hoje a facilidade de você fazer todo o processo, né, digital, sem ser paper-based, né, sem ter que ficar mandando para o aluno, assina esse documento, isso daí eu acho que é um grande diferencial da instituição. A gente, inclusive, né, foi indicado como pelo DEPAI lá como inovação, né, esse Sim. ano do business aí justamente por causa dessa novidade do portal. Olha que E para o legal. aluno é confortável também, né, porque hoje quem não tem um smartphone na palma da mão, né, então para você, por exemplo, preencher alguma informação ou eventualmente até subir algum documento, com Um certeza trabalho. é muito mais fácil hoje fazer de forma digital, né? A Sim. gente já está passando da era do scanner, né? A gente teve a era do papel, daí a gente teve a era do scanner e hoje eu acho que o scanner está cada vez mais obsoleto, né? Sim. Hoje a gente usa o celular para escanear documento, assim. Então, falando nessa questão do dia a dia, não óbvio, né? Um escritório, um lugar que tem uso ali absurdo, né? De escaneamento, mas assim, na nossa vida talvez a gente já não vai ter mais scanner em casa, porque isso não faz mais sentido, né? Você usa um celular, alguma coisa assim, para escanear um documento. E a Sim. BSBI vem acompanhando essa tendência, né? Eu acho que é uma tendência, a digitalização é uma tendência, a escola foi fundada nesse princípio, Esse né? A gente, essa possibilidade de questão fazer do... tudo remotamente, né? Acompanhar os processos, envio de documento, assinatura, Exato, tudo. sim, a escola está até lançando programas agora 100% digitais, né? Então, se o aluno Hum. tiver interesse em cursar um programa 100%, aí já estou entregando uma novidadezinha, um Mas spoiler aí. calma, a gente tem que falar primeiro da Alemanha, e você já está falando das novidades. Mas vamos lá, vamos ao que interessa, né? Deixa eu só me apresentar para quem já está aí. Eu sou Uhum. o Edu, trabalho na BSBI faz 2 anos. Antes de trabalhar na BSBI, já trabalhava na indústria de educação internacional. Fui estudante internacional, morei na Austrália, morei na França. Adoro dividir minhas experiências. Acho que é muito bacana poder ajudar as outras pessoas a realizar esse projeto. E eu tenho muita convicção, né, que a Alemanha atualmente é um dos destinos mais interessantes para estudantes internacionais. E eu acho que oriundos da América Latina tem algumas vantagens aí que a gente vai falar um pouco hoje. Então, por que a Alemanha? Primeira pergunta. Olha, eu imagino que você, né, Marcela, que está aí no Canadá, que conhece o Canadá, que tem muita procura por Canadá, você sabe que hoje uma das coisas que mais chama alunos internacionais é a possibilidade de imigração. Tá? É a possibilidade de ficar no país depois dos estudos, de trabalho e tudo mais. A Alemanha, eu diria hoje que ela não perde em benefícios para nenhum grande destino que a gente tem aqui no Brasil, né? Que eu citaria aqui os três principais: Canadá, Estados Unidos, Austrália, talvez Inglaterra também, né? Uhum. Então, a Alemanha, pelo contrário, eu acho que ela até ganha em vários requisitos. Então, só para pontuar, né, a Alemanha
é a quarta maior economia do mundo, tá, gente? É a maior economia da Europa, né? A Alemanha hoje tem uma projeção de crescimento positivo, pelo menos até 2025, né? Um gráfico que eu estava estudando esses dias, é de crescimento de PIB, tá? Sim. E a taxa de desemprego na Alemanha, ela em 2019 bateu o recorde de menor taxa de desemprego na Alemanha, tá? Então ela chegou a bater só 3% da população desempregada, né? Durante a pandemia, tá, Marcela, você vai pensar, né, mas talvez durante a pandemia isso deu uma subida, né, deu. Durante o ano de 2020 subiu de 3,3% para 3,6%, né, de pessoas desempregadas, ou seja, foi uma variação de praticamente 0,5%, tá? A Alemanha hoje paga excelentes salários, né? Sim. Paga-se muito bem na Alemanha. É um país que está com carência de mão de obra, tá? É um país que está precisando de profissionais qualificados. Aí já começam as coisas que são diferentes, na minha opinião, na Alemanha, né? Começa que, primeiro, que a Alemanha tem muita oportunidade para quem quer, de fato, trabalhar na área dos estudos, tá? Sim. Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante da Alemanha, né? Hoje, a carência deles é por mão de obra qualificada, então eles não estão a fim de atrair garçom, né? Eles estão a fim de atrair realmente quem é engenheiro, profissional de TI, quem é de marketing, quem é designer, tá? Diversas áreas, né? Áreas da saúde estão em demanda na Alemanha. Tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Esse teu primeiro ponto já traz um entendimento que, se o país está com demanda, não consegue suprir a demanda com a comunidade local, eles precisam de pessoas de fora vindo. Então já derruba aquela questão de todo mundo precisa falar alemão para entrar no mercado de trabalho e preconceito com outras nacionalidades. Total. E aí tem uma pergunta aqui da nossa amiga Renata. Se a questão da idade ela pode ser um problema, porque isso também é um problema em outros destinos, né? No caso da Alemanha, não há hoje uma limitação de idade, né? Isso não pode prejudicar, tá? A única diferença para uma pessoa mais madura na Alemanha seria que, caso ela esteja fazendo o processo de imigração dela já depois dos 45 anos, ela precisa mostrar que ela tem uma solução privada para a aposentadoria dela, tá? Então que ela tem um plano, né, alguma empresa que cuida disso, porque ela talvez não vai conseguir chegar à contribuição total para se aposentar lá na Alemanha. Seria o único porém, tá? Mas tirando isso, o critério hoje para aplicar a residência na Alemanha é tempo de moradia e contribuição fiscal no país, tá? Então se você hoje acumula 5 anos morando e trabalhando na Alemanha, você é elegível para um PR. Tá? Que é uma residência permanente. Né? Eu brinco, Marcela, que o instinto mais básico do aluno internacional na Alemanha é o que dá a residência para ele, né? Então, hoje, um aluno que vai para o exterior, o instinto mais básico dele é trabalhar e renovar o visto, né? E ficar no país, né? Isso eu acho que é uma coisa meio comum, assim, dos destinos. E é isso que vai levar o aluno à residência, né, na Alemanha, tá? No longo prazo, até uma nacionalidade alemã ele pode conseguir depois de 8 anos morando na Alemanha. E aí eu acho que aqui é o grande diferencial da Alemanha, tá? A lei de imigração, incentivo à imigração alemã, é de março de 2020, tá? Isso é uma grande coisa. Super recente. Porque muito recente, né? A demanda, ela tá muito, muito alta agora, tá? Diferente de outros países que a gente tem consagrados que há hoje milhares de pessoas, né, do Brasil aplicando vistos, tentando entrar nesses países, a Alemanha lançou, praticamente deu no-show, né, porque 2020 foi um ano complicado, né, não teve quase candidato, tá? Então, assim, essa demanda está cada vez mais, é uma demanda reprimida, né? Hoje, se você parar para pensar, a Alemanha, se eles não importarem essa mão de obra, tá, a projeção do governo alemão é até 2030, 8 milhões de postos de trabalho não preenchidos. Uau! Né? Não é 100 mil, não é 500 mil, é 8 milhões, tá? É tipo... Quantos habitantes tem a Alemanha do último censo? 10% da população, né? 83 milhões. Tá? Então, 10% assim, da população. Tá, então assim... Aí, por que eu acho que pro latino, né, é muito interessante pro brasileiro, pro cara que é da Colômbia, do México, né? Porque primeiro que a gente fala uma língua europeia, né? Tá? Então, assim, qualquer outro aluno que venha, sei lá, de uma região
da Ásia ou determinados países da África, ele vai falar muitas vezes só o inglês, né? Ele não vai falar alemão, vai falar só inglês. E o inglês, Nossa. como é que é a ordem? O alemão que originou do inglês ou o inglês que originou do alemão? Tem uma ordem dessa. Mas tem muitas palavras que tem muita correlação. Na verdade, elas têm uma origem comum, né? Que é a origem, né, saxã, né? Que é aquela que era a língua dos povos ali considerados os bárbaros ali, né, do norte europeu ali que lutavam contra o Império Romano, tá? O inglês e o alemão têm uma similaridade, sim, mas o inglês, isso até eu estudei, quando eu estudava francês, ele tem muita influência latina porque a Inglaterra foi conquistada pelo Guilherme o Conquistador e tal, e eles acabaram influenciando muito o inglês. Mas, sei lá, hello em alemão é hello, né? Então a gente nota que há, assim, uma certa proximidade das duas línguas, tá? Mas o que eu estava tentando mencionar é que, assim, hoje é possível estudar 100% inglês na Alemanha, né? Então, por exemplo, todos os programas da DSPI são 100% em inglês, não precisa ter nenhum nível de alemão para ingressar nos programas, e há, sim, hoje uma certa oferta, né, e um certo mercado na Alemanha, principalmente em Berlim, por conta do hub de inovação, onde contrata-se pessoas que falam só inglês. Sim. Tá? Agora, se eu falo inglês, que é uma língua europeia, e falo também português, ou espanhol, ou os dois, isso é um diferencial. Né? Isso é um diferencial. Tá? Agora, se eu falo, sei lá, talvez hindi, ou um outro dialeto, né, isso talvez não vai ter tanto uso ali dentro da Europa. Né? E aí o aluno ele tem que se aliar somente mesmo no skill do inglês, se ele ainda não fala alemão. Tá? E aí é óbvio, né, Marcela, que falar alemão ajuda horrores, né? Em bem ou mal, hoje, eu acho que a comparação mais óbvia que a gente pode fazer aqui é com Quebec, onde você consegue, né, estudar, até viver em inglês. Mas, poxa, falar francês lá é vida, né? E em Montreal, Alemanha, né? Seria mais não no Quebec todo, só na cidade de Montreal. Exato, né? Então, assim, perdoa aí, né, a ignorância, mas é só para tentar fazer um paralelo aqui para ficar mais perto. E aí, nesse caso, por exemplo, a BSPI, ela oferta um programa de alemão para os alunos sem custo adicional, né? Então, o aluno, ele consegue aprender alemão enquanto ele estuda, e isso com certeza vai ser um diferencial na hora de se colocar lá no mercado, depois o de alemão vai mais. ser uma matéria da grade do curso de inovação e empreendedorismo. Exatamente, tá? Aproximadamente, ela acaba tendo uma carga horária até um pouco superior que uma matéria só, né? Ela tem 3 horas por semana durante todo o período letivo, então ele acaba tendo aí pelo menos uns 2 semestres de alemão, 3 horas por semana. Eu acho que seria como você cursar um programa de línguas aqui no Brasil, com a facilidade de que na rua dá para continuar a aula, né? Sim. Então dá para desenvolver bem aí o nível de alemão se o aluno se dedicar. Tá. Mas antes da gente prosseguir, só vamos voltar um pouquinho nessa questão da imigração que a Renata falou. Vamos desconstruir isso que você falou. Então, se a pessoa trabalhar 5 anos na Alemanha, ela vai ter acesso à residência permanente. Mas através dos estudos, como que ela consegue chegar nesses 5 anos? Tem alguma possibilidade? Claro, vamos lá. Tá? Embora seja possível, né, você passar 5 anos estudando na Alemanha, não é o que eu recomendo, né? Eu acho que você pode fazer uma progressão mesmo, tá? Então, vamos tomar como exemplo os programas mais queridos aqui dos brasileiros, que são os programas de 18 meses, né? Sim. São os mestrados aí, o MBA, mestrado em marketing digital, né, programa de inovação, tá? Então, o aluno na Alemanha, ele pode trabalhar meio período, tá? E aí, diferente de outros destinos, se ele já trabalhar na área dele, estiver ganhando mais que 450 euros por mês, que é quando você começa a pagar imposto, esse tempo já está contando para o prazo dos 5 anos. Tá? Então aí a gente está falando de 1 ano e meio de visto de estudos, que já está meio que contando para esse prazo. Ao se graduar na Alemanha, você tem direito a um visto de trabalho pós-estudos de mais 1 ano e meio, independente do tempo de programa. Se for um programa de 1 ano, ou se for um programa de 4 anos, você vai ter 1 ano e meio de visto de trabalho full-time para trabalhar no que você quiser. Tá? Embora o objetivo seja o seguinte, olha, você é um egresso do programa de Global MBA, então vamos trabalhar com business, né? E aí o aluno, só que para que serve esse visto? Porque, idealmente, você deveria encontrar um emprego para ficar na Alemanha.
sim. Só que um recém-graduado, às vezes ele não está com o emprego já engatilhado. Então ele tem esse 1 ano e meio para ficar lá, para trabalhar. Se ele ainda não encontrar o trabalho ideal, ele trabalha de outras coisas para se manter e tudo mais. Tá. Então, Então, aí a gente já está falando de 3 anos, né? 18 1 ano e meio de meses. programa, mais 1 ano e meio de trabalho. A gente já trabalhando de 3 anos. Beleza, Edu, mas ainda não deu 5, né? Ao término desses 18 meses, aí sim o desafio de encontrar um trabalho na sua área de formação. Seja a área de formação aqui do Brasil ou o programa que você fez lá na Alemanha, você tem que ter um trabalho que te oferte, né, essa vaga, ter um contrato de trabalho para daí passar para o que a gente chama vulgarmente de visto de sponsor, né, que é um visto de trabalho, um visto vinculado ao trabalho, tá? Uhum. Esse visto de trabalho, ele pode se estender por um período de até 4 anos, tá? E por que é até 4 anos? Porque depois desses 4 anos, aí você já está elegível para tramitar a residência, tá? Então, a gente está falando aqui de 3 anos entre estudo e trabalho pós-estudos, mais até 4 anos trabalhando na Alemanha, são 7 anos. 7 Se anos. durante esses 7 anos você trabalhou 5, você é elegível para o visto de residente permanente. E a gente acabou Marcela, de falar que vai ter uma previsão de até 8 milhões de vagas, de 8 milhões. exato, Então, assim, não é uma coisa impossível. Ah, não vou conseguir arrumar meu trabalho. Só fazer a sua parte que os postos estarão disponíveis e você tem que aplicar tanto as suas hard skills que você conseguiu na BSBI, no que você estudou no Brasil e no que você tem de background profissional, mas também as soft skills, porque do jeito que o Edu está falando, a única coisa que vai te separar de uma vaga com um ambiente tão positivo e com demanda como esse é se você não souber se comportar no ambiente de trabalho, se você tiver dificuldade de comunicação, se você não saber se desempenhar bem numa entrevista. Então, assim, trabalhem essa parte que a gente ajuda de montar, né, todo o seu... a escola também, né? Tem um suporte de carreira, né? Com Isso. sessões até de coaching mesmo, para ajudar o aluno a encontrar o trabalho, até porque você falou perfeito, eu acho que a tua colocação é ótima, mas também existe um certo treinamento para o mercado específico alemão, porque todo o mercado, né? Por exemplo, na Alemanha, diferente aí do Canadá, é obrigatório colocar uma foto praticamente no currículo, né? Os alemães Aqui é gostam de uma foto. proibido. Aí no Canadá é proibido, tá? Então, aí lá essa questão da foto é até engraçado, porque você não pode estar nem sério demais, Hum. nem sorridente demais. Tem que ser aquela cara de poker face, né? E também tem que ser um fundo neutro, tem uma etiqueta ali mesmo, né, da foto de como tem aqui no Brasil, lá Mas na isso, Alemanha tem também. a BSBI, de alguma forma, com algum apoio com o estudante, passa todas Com essas certeza. informações. Com certeza. Tá? Até porque essa é uma das demandas mais comuns dos nossos alunos, né? Eu falo que é os 3 problemas, né? Hum. Preciso trabalhar, preciso de um lugar para morar e preciso fazer amigos, né? Todos vêm de fábrica, né? Com esses 3 problemas, tá? Eu acho que é muito comum. Eu estive lá também, eu já precisei encontrar emprego, fazer amigos, encontrar um lugar para morar. E ter uma escola que é especializada no aluno internacional e que sabe lidar com esse perfil faz muita Faz diferença, muita tá? diferença. Porque a gente latino, né, a gente brasileiro é muito emocional, né? A gente precisa de uma experiência positiva para que o estudo seja positivo. Então, você ter um apoio, ter um suporte, torna muitas vezes a experiência mais positiva, que reflete também na qualidade do seu aprendizado, né? De Uhum. você realmente conseguir se integrar ali na sociedade. Eu acho que esses dois apoios são bem interessantes. Então, o apoio desde a sua tomada de decisão, então, o processo de decisão até a sua chegada na Alemanha, que daí você conta com a Challenge Intercâmbio, com o apoio do Edu ali nos bastidores, e depois, quando você chega na Alemanha, a gente meio que transfere, né? A gente vai estar ali, mas a gente transfere esse apoio para a instituição. Então, a instituição vai olhar esses pontos que o Edu falou. Sem contar os outros parceiros que a gente tem, né? Parceiro para abrir conta corrente, para fazer o seguro, para ajudar um pouco também nessa parte de moradia, que tem um detalhezinho, né, na Alemanha, que é aquela carta que eu não sei falar o nome,
E Isso, né? A BSBI faz toda a parte burocrática para o aluno, né? E o uhum, nome bonito que você está querendo lembrar, eu aposto que é o OneMeldum, né? Que é esse isso, documento do registro de residência lá, tá? Esse é o primeiro passo, né, do estudante alemão, é chegar na Alemanha e se registrar, ter um endereço fixo, tá? Isso daí é importantíssimo, porque sem isso não dá para tirar o visto, né? isso. E aí eu acho que a gente pode mencionar aqui, com relação ao visto, né, Marcela, Isso, que até que o tem a pergunta processo... da Renata ali. Então a gente já engata na questão como é que funciona o visto de estudos, né, para os brasileiros, e como é que funciona o visto também da família desse estudante. Massa. Então, assim, primeiro grande ponto positivo. O processo de visto alemão para estudante universitário é feito diretamente na Alemanha, tá? Então, basicamente, o aluno não precisa tramitar um visto aqui do Brasil, né? Ele pode viajar diretamente para a Alemanha, né? E fazer a solicitação direto lá, tá? Eu não preciso nem falar para você o quanto isso diminui as chances de ter, por exemplo, um visto recusado, né? Um visto negado, tá? Sim. Porque é muito difícil que um país que já te tem dentro, digamos assim, que você já está lá dentro, te faça uma extradição, né? Assim, não é que você vai estar lá como um imigrante legal, né? Você vai estar lá com visto temporário, tá? Então, por exemplo, para exemplificar, Marcelo, o aluno, se ele porventura não cumprir com algum requisito na hora de aplicar o visto, é comum o oficial de imigração mesmo orientar o aluno e falar o que ele tem que fazer para Sim. conseguir a aprovação, né? Ele fala, Uhum. olha, faltou o matriculation letter, né, que nem aconteceu com o teu aluno lá. Ele foi na Sim. entrevista, o cara falou, não, eu vou te dar o visto, mas você não trouxe o documento Y, então manda para mim por e-mail que daí eu libero o seu visto, tá? Eu acho Isso que já é um essa é um super. sonho, né? É um É um sonho. sonho, né? Sim. Porque normalmente quando a gente faz um processo offshore, né, um processo fora do país, basicamente se está errada a documentação, Visto eles negado. negam o visto e aí existe quase que uma cicatriz, né, no passaporte quando a gente tem um visto negado, né? Não Uhum. é o que a gente vê lá na Alemanha, tá? O processo de visto é um processo essencialmente administrativo, o aluno chega lá, ele faz o registro, então ele tem que ter um endereço fixo, tem que alugar um quarto ou um imóvel, enfim. Uhum. Aí ele faz o registro, escolhe um seguro-saúde alemão, que tem que contratar, né, normal, todos os países vão pedir, e aí ele vai comparecer a uma entrevista no Ausländerbehörde, que mudou de nome agora, mas é basicamente o escritório de estrangeiros lá da Alemanha, Uhum. tá? E ele vai levar essa documentação. Hoje, qual que é o documento-chave de qualquer aplicação de visto? Comprovação financeira, né? Você tem que demonstrar que você tem como se manter no país de origem. Na Alemanha, eles não são tão chatos com essa questão de perfil, de vínculos com o Brasil, até porque a gente tem um certo privilégio, né? Eles confiam tanto que eles deixam você fazer o negócio, literalmente pular a primeira etapa, porque, por exemplo, um argentino ou um mexicano tem que tirar o visto no país de origem e ao chegar à Alemanha ele passa exatamente pelo mesmo processo que a gente, tá? Então, ele vai tirar e aí no momento de fazer essa aplicação ele vai ter que demonstrar como se manter, Sim. tá? Uhum. Hoje, né, Marcela, o jeito mais fácil de obter o visto é abrir uma conta na Alemanha, depositar o valor de um ano lá e você vai receber esse valor em 12 vezes de volta. Sim. Quanto é? São 861 euros por mês. Isso vezes 12 dá 10.332 euros. O Então, processo hoje de abertura dessa conta é todo digital, uhum. né? O aluno não precisa passar tanto trabalho para transferir esse dinheiro e ele também não precisa transferir o dinheiro antes de viajar, tá? Ele pode chegar lá e aí lá abrir a conta, depositar e fazer o processo de visto. Essa é uma outra diferença daqui do Canadá, né? Porque no Canadá, quando você vai fazer a aplicação, você precisa demonstrar que você tem o valor referente a um ano de hospedagem e o ano de curso, pelo menos 4 meses antes de você, 3 a 4 meses antes de você fazer a aplicação. Então, na Alemanha é o contrário. A gente pode abrir a sua conta corrente enquanto você ainda está no Brasil, mas o depósito pode ocorrer quando você estiver, né, perto de chegar na Alemanha, né? Você faz todos os seus. Depois que começa o show, ainda dá tempo Mesmo que você de... chegue na Alemanha, você ainda pode fazer esses trâmites, mas pode ser que você queira fazer do Brasil ainda, porque Exato. vai que você tem que ir no banco, assinar alguma coisa e tal.
Mas às vezes nem isso, né? Porque tá tão integrado os sistemas bancários, essas opções, e o parceiro que a gente usa também para abrir as contas também tá é, super integrado de uma Sim, forma digital, que às vezes realmente não precisa nem de uma assinatura sim. física sua, né? Então, isso é importante, gente. Investimento. Então, a gente está falando, isso é uma tecla que eu sempre bato para as pessoas. Estudar no exterior não é despesa, não é custo, é investimento. Então, você está colocando esse valor, investindo num curso que vai te dar a possibilidade de você morar num país que é a quarta economia mundial, a primeira economia da Europa, segunda, Berlim, segunda capital de startups, ficando só atrás de Londres, na Europa, né? Qualidade de vida, segurança pública, custo de vida baixo, esse valor mesmo que o governo vai te liberar, de 800 e pouquinho por mês, é um custo de vida aceitável para uma pessoa em Berlim, para você ter uma ideia. Então, com esse valor que você está investindo ali, que você está colocando na conta, você vai conseguir se manter. Então, sem contar E o agora, dinheiro é do aluno, né, é do Marcelo? Acho que aluno. isso é importante, porque às vezes o aluno tem essa impressão de que, poxa, mas a Alemanha quer meu dinheiro, né? Não tem nada a ver, pelo contrário, o dinheiro é do aluno, se ele usar o É dinheiro só é uma para precaução, ele, né? se ele não usar o dinheiro fica com ele, né? A Alemanha hoje não faz nenhum tipo de investigação, apuração da origem desse recurso, né? Então, aqui no Brasil é muito comum, assim, a família é grande, o pai ajuda um pouco, o avô, o tio, tá? No caso da Alemanha isso teria nenhum Né? Da problema, onde né? O veio o dinheiro, dinheiro, né? Uhum. exato, tá? Assim, não que eu acho que seja a melhor ideia do mundo, mas eventualmente alguns alunos de outros países tomam até empréstimos, né, para fazer a comprovação financeira, tá? Então, se por exemplo, se você quisesse tomar um crédito estudantil de determinada instituição e aí aquelas instituições que você pode pagar anos depois, e tudo mais, no caso da Alemanha isso não seria visto como um problema ou como maus olhos ou Mesmo alguma um coisa assim. banco, se você tem uma conta que você consegue, você tem que pensar o seguinte, até a Marina falou ali, né? Consigo um trabalho de um side job, um mini job, enquanto eu estou estudando, essas 20 horas que eu sou autorizado, de até 450 euros, vai ser muito tranquilo você, considerando tudo aquilo que a gente falou, arrumar. E se você faz 450 euros por mês, você já tem ali a parte guardada que vai pagar as suas despesas que o governo vai liberando, esse teu salário vai pagar a prestação da sua conta no Brasil, porque você também vai manter, né, o seu estado, teu CPF bonitinho no Brasil, né, teu crédito Claro. bonitinho. Então você vai trabalhar em euro e vai pagar a sua conta que você criou no Brasil em real. Então é, é uma alternativa, né? Eu faço muito cursos de finanças e quando a gente usa o nosso crédito para o nosso crescimento, é um crédito muito bem aproveitado. O que é ruim é a gente ficar pegando empréstimo e usando limite de cartão de crédito para comprar coisas que não vão te ajudar a crescer e são pequenas coisas materiais que só vão ali ficar, às vezes até acumulando na sua casa, né? Então, usem o crédito de maneira consciente. Se você tem o crédito e vai investir esse crédito em educação num país de primeira qualidade como a Alemanha, por que não? Eu acho que também, assim, né, Marcela, é importante falar que a Alemanha oferta esses mini jobs, né, que é bem comum lá, tá? O mini job é como se fosse um estágio. Uhum. E ele é menos de 20 horas por semana, porque para você ganhar 450 euros por mês, você tem que trabalhar bem pouco, né? Sim. Tá? Então, O salário assim, mínimo tá o quê? 10? tá em torno de 10 euros, né, o que o Uhum. aluno, um trabalhador braçal, assim, ganharia na Alemanha. Sim. Mas não é incomum, tá, que alunos, principalmente assim, a partir do segundo semestre, eles consigam trabalhar em alguma coisa mais relacionada à área de estudos e ganhar um pouco mais, tá? Sim. Então, os Então, assim, 10 euros, se você trabalhar as 20 horas, vai dar 800 euros bruto. exato. Então, Daí daria, vamos colocar um desconto aí de 10 a 12%, né? uhum, Então sobraria uns 700 euros na mão do aluno, que já é praticamente o custo de vida dele. Então, se ele conseguir qualquer trabalho que seja um pouquinho mais qualificado do que um garçom, por exemplo, né, um atendente ali, ele já vai conseguir arcar com o custo de vida dele lá na Alemanha. sim. Então, assim, tem bastante oferta de emprego, claro que, né, existem desafios, depende da sua área, né, depende de várias questões, mas hoje a Alemanha está com essa demanda, né, e você vai estar lá
disposto a encontrar uma dessas vagas, né? Então, Eu acho que tem... a Pode gente é falar. de Curitiba, né? Eu sou de Curitiba, é de Curitiba, moro em Curitiba. E tem uma empresa, várias empresas alemãs no sul, e uma delas é a Bosch, que fica aí em Curitiba. E a Bosch tem uma parte que é bem legal, que é o setor de inovação deles. Eles têm, inclusive, incubadora de startups dentro da Bosch. Eu tive o prazer de visitar e assistir uma palestra do gerente dessa incubadora. E daí eu estava vendo esses dias aqui, uns outros projetos que eu tenho, um artigo, né, dessa pessoa que cuida lá. E daí, sem querer, caí no site da Bosch, que caí nas carreiras e entrei nas carreiras da Alemanha. Gente, sério, tem um monte de trabalho. Um monte de trabalho. E não é assim só de engenheiro mecânico, engenheiro de produção, engenheiro disso, daquilo. Não, pessoal da área de marketing, pessoal da área administrativa, do financeiro, atendimento ao cliente. Então, assim, são várias opções. Isso que a gente está falando da Bosch, porque é uma empresa que está no Brasil e a gente tem alguma facilidade de entender como é que funciona a empresa. Mas, assim, eu acompanho. E assim, né, Marcela, só para mencionar, porque eu citei a questão dos startups em Berlim, tá? Mas, por exemplo, um dos unicórnios hoje que tem lá em Berlim, né, que é uma dessas startups que já está valendo mais que um bi, Uhum, é aquela maquininha de cartão SumUp, né? uhum. Então, esses dias eu estava conversando com meu colega e lá na BSBI a gente usa a maquininha da SumUp no campus, né? E aí eu falei, cara, essa maquininha aí é igual as que tem aqui no Brasil, né? Tipo, tava Uhum. tirando um sarro dele. Eu falei assim, ó, vocês estão atrasados, vocês estão usando a mesma maquininha aqui do Brasil. Mas eu acho que é legal a gente falar isso porque, poxa, é uma startup, é uma empresa que começou em Berlim, que já está avaliada em mais que 1 bilhão e está interferindo na nossa vida aqui no Brasil. Sim. É pra gente também, acho que isso é muito louco, né? Porque por que que a Alemanha, que é um país que tem tanto vínculo com o Brasil, né, tanto de colonização como de indústria, não tem esse vínculo acadêmico, né, tão Tão forte, tão forte. estabelecido ainda, né? Acho que isso talvez seja um pouco pela barreira do idioma, mas agora com a entrada desses novos programas que são 100% em inglês, a gente vai ver uma diversificação. E Sim. Marcelo, eu percebi que a gente acabou não falando do visto para Do, cônjuge, da né? família. Isso. Vamos voltar, Tá? então. Então vamos voltar aí nesse ponto, né? Mas basicamente hoje você pode levar a sua família para a Alemanha, tá? Então você poderia levar o seu marido, né? A sua esposa, não é problema união de casais do mesmo sexo, né? Não tem problema, Uhum. tá? Só que em todos os casos você precisa ser casado, né? Tem que ter um documento, uma certidão de casamento. Na Alemanha não é aceito A união gente tem até estável, um por exemplo. setor de casamento aqui na Challenge, inclusive. Você já tem o Santo Antônio aí, A gente já casamenteiro? chama os clientes, vamos conversar, amigo. Vocês estão morando juntos há quanto tempo? Vocês vão precisar casar. Vamos agendar hoje o seu casamento. Já Nossa, casamos, sei lá, já perdi uns as dois, contas. uns 3 ou 9, vai, uns 3 ou 9. Já casamos muita gente. Enfim, né, é possível levar o cônjuge, tá? Obviamente, se você vai levar o seu cônjuge, você precisa mostrar que você tem como arcar com o custo de vida dele também, tá? Uhum, Essencialmente, outra conta bloqueada resolveria, tá? Mas a conta bloqueada não é a única opção também, né, Marcelo? Tá? uhum. Hoje, por exemplo, é possível usar, às vezes, uma declaração dos pais de que eles têm como te manter, desde que eles tenham uma renda excedente de 860 euros, né? Sim. É uma renda considerável excedente, tá? Você Uhum, pode usar também um sponsor alemão, né? Alguém que está lá na Alemanha e é seu responsável financeiro. uhum. Mas você pode levar o seu cônjuge, ele vai poder trabalhar. Os vistos que a gente tramitou até agora de partner, né? De casal, o cônjuge recebeu a permissão de trabalho aberta, Sim. tá? Uhum. E aí, a parte que eu mais gosto é dos filhos, né? Que você também pode levar os filhos para a Alemanha, e os filhos eles têm acesso à educação pública sem custo lá na Alemanha, né? Gratuita. Gratuita, tá? De graça, né? Para não dizer que é de graça, você paga ali uns 20 e poucos euros por mês, que é um ajuda na alimentação mesmo ali. Tá? Uhum. Então, assim, e aí tá, aí as pessoas ficam, tá, mas eu vou conseguir vaga e tal. Às vezes é um pouco concorrida a vaga mesmo lá nas escolas públicas, mas o alemão, eles dificilmente colocam o filho em escola privada, tá? Tanto que se você for procurar escolas privadas na Alemanha, você vai achar aquelas boarding schools, assim, escola russa, sabe? Escola inglesa, né? Escola bilíngue e tal, mas
a escola para eles é sinônimo de escola pública, tá? E a Inclusive qualidade essas é boarding schools de elementary e high school a gente tem no nosso portfólio também. Então, se você quiser estudar na Alemanha, fazer o seu high school bem bonitinho, com aqueles uniformes e tal, e uma estrutura bem legal, pode falar com a gente também. com certeza, né, Marcela? Mas assim, saibam que é obrigação do Estado alemão fornecer educação para todas as crianças, está previsto na Constituição deles. Então, dá até para bater o pé e dizer, olha, vocês precisam arrumar uma vaga para mim, porque eu estou morando aqui e meu filho precisa estudar, tá? Sim. Então, Né? essencialmente, No caso do adulto que está estudando, o filho tem acesso à escola pública. exatamente, tá? Então, assim, com isso a gente fala de uma questão muito importante, né, que hoje é uma condição o intercâmbio em família na Alemanha. Sim. E aí essas pessoas elas vão estar junto com você ali e elas vão ter estar vinculadas ao teu visto, mas elas têm uma possibilidade de vida na Alemanha, né? Não vão estar só O ali, cônjuge pode trabalhar, os filhos podem ir para a pode escola trabalhar, pública, pode gratuita, estudar, podem né? estudar, a vida continua. Não fica esperando o seu cônjuge concluir o curso. Você está ali Exatamente. acompanhando, por isso que é importante com relação ao idioma. Até teve uma pergunta ali em cima, se eu não tenho. Até perdi como é que foi a pergunta. Se eu não tenho inglês, se eu A consigo. pergunta foi se eu não tenho inglês fluente ainda, eu posso aplicar, né? Ah, tá. Então, Eu acho que vai. Então, assim, eu já vou falar. Você poder aplicar, você pode aplicar para qualquer coisa. Agora, você ter um bom desempenho na sala de aula e você poder iniciar as aulas, aí é outra coisa. Porque você vai precisar ter um inglês mínimo aceitável pela escola para você iniciar suas aulas. Então, se você não está com o inglês bom agora para esse objetivo, conversa com a gente também para a gente verificar uma escola de idiomas aqui no Canadá, que não é um preço absurdo. O pessoal pensa, mas é em dólar canadense. Não. Escola de idiomas online tem a carga horária diminuída, tem o valor diminuído, então faz sentido sim estudar do Brasil em escola canadense online e você vai fazendo essa preparação do seu inglês para você estar pronto para ir para a Alemanha. E o que eu digo é o seguinte: ok, o seu cônjuge tem direito a trabalhar, mas o seu cônjuge não fala inglês, então ele vai trabalhar onde? Então, assim, ambos precisam se dedicar e se comprometer ao Com estudo do certeza. idioma, tanto o estudante quanto o cônjuge que vai ingressar no mercado de trabalho assim que chegar lá. Exato, eu acho que isso é um erro comum, né? Às vezes o casal ele bota todo o esforço e toda a energia no aplicante principal, e aí o cônjuge, quando chega lá, ele fica completamente deslocado. Tá Uma porque ele perdido. não tem network, né? Ele não está estudando, não está fazendo nada. E aí, se ele não fala nenhum outro idioma, não tem nenhuma outra skill, ele naturalmente tem que esperar que não vai ser tão fácil assim uma colocação no mercado de trabalho, tá? Sim. Então, mas assim, reinterpretando um pouco aquela dúvida, por exemplo, o aluno ele poderia sim fazer a aplicação na BSBI e deixar pendente a comprovação do inglês para ser feita depois, mais próxima da data de início, né? Então a gente sabe que é bem comum aqui o aluno aplicar para daqui 6 meses, 8 meses, às vezes a data de início, né? Uhum. Então não tem nenhum problema, ele poderia fazer o processo de admissão, ele vai receber uma carta que a gente chama de carta condicional, e aí, como não tem visto, né, ele Uhum. pode apresentar isso literalmente nas vésperas, aí 30 dias antes do início do programa, tá? Então, por exemplo, né, falou com a Marcela lá, a gente tem bolsas que estão para vencer agora, né, no final No desse final mês, de... vai acabar. Então, o aluno ele pode aplicar, ele pode garantir a bolsa dele, mas apresentar a evidência de inglês mais para frente. Isso sim é possível, eu acho que isso é um recado importante de passar. Sim, então é bem isso. A gente faz a tua matrícula, mas ao mesmo tempo a gente vai paralelamente trabalhando o seu inglês, enquanto você faz essa logística de mudança, de juntar a grana que você precisa, se você já não tem. Então, são processos paralelos, mas não tem como você chegar e falar assim, deixa que eu resolvo isso quando chegar na Alemanha. Não, você vai ter que resolver isso no Brasil. Então, e eu aconselho estudar em escola no exterior. Porque, por exemplo, eu comecei minhas aulas de francês ontem, aqui no Canadá. Daí eu estou fazendo numa escola aqui de Toronto, eu moro em Vancouver. Então, já tem 3 horas de fuso, estou numa escola lá e fazendo aqui. Na minha sala de aula tem gente de todo o mundo. Gente tipo, da América do Sul, né? Tem Chile,
tem Colômbia, mas tem gente da Ásia. Então, assim, a gente se esforça ali em falar o francês, porque às vezes a língua principal seria o inglês, né? Mas às vezes até o inglês tem um pouco de dificuldade em algumas pessoas. Então, se você está estudando inglês numa escola canadense, por exemplo, você vai ter que se esforçar de fato com o seu inglês, porque não vai ter um outro colega de sala ou o teu professor para você falar, professor, não estou conseguindo falar isso. Daí, não, ele vai falar inglês, vai ter que se virar. Então, assim, te limita um pouco, né? Te tira da zona de conforto de poder fazer uma pergunta em português para o professor ou uma pergunta em português para o teu colega do lado. Você vai ter que mandar o inglês de fato. Então, você vai... Acho que uma coisa que é unânime, né, Marcela, é que intercâmbio é sair da nossa zona de conforto, né? Sim. Uhum. E é por isso, né, que você brincou ali que intercâmbio é um investimento, né? E não é um investimento, não é poupança e CDB não, tá, gente? É um investimento, assim, em bolsa mesmo. Arrojadíssimo. Você vai até ter umas quedas ali, né, umas baixas, mas, assim, essencialmente, o crescimento é praticamente inevitável, tá? A não ser que você faça muitas escolhas ruins mesmo, assim, de ordem pessoal, para que isso não tenha um impacto positivo na vida, tá? Com Eu certeza. tiro o exemplo da minha vida, né, Marcelo? Imagina, quando eu me formei no ensino médio, eu escolhi ser cozinheiro, eu fui chefe de cozinha há 6 anos da minha vida, E né? o Du cozinha bem, hein? Faz um churrasco maravilhoso. E eu escolhi isso porque eu não queria lidar com gente, né? Era por isso, né? E aí depois de morar na França e na Austrália, eu passei para o outro lado do riozinho, né? E trabalho hoje com atendimento, com pessoas o tempo inteiro, tá? Então, o intercâmbio, ele muda a gente e muda também profissionalmente, né? Hoje, eu vi uma realidade que é muito comum para quem teve experiência internacional, que é ter um emprego num outro país, né, trabalhar para uma empresa europeia, né, trabalhar falando inglês no dia a dia, tá? E com certeza o grande diferencial que eu tenho, né, eu fiz uma faculdade normal aqui no Brasil, eu vim de uma família normal, eu estudei praticamente toda a minha vida em escola pública, né, quando estudei em privada porque tinha bolsa, minha mãe era professora, né, então assim, e isso me bota na frente por causa dessa bagagem dos idiomas, né, e tudo mais, na hora de conquistar uma vaga aí no mercado de trabalho, tá? Sim. E tem alguém perguntando das bolsas, não sei se você já quer falar um pouquinho aí sobre as Vamos bolsas. falar. A gente já mostrou todos o porquê você deve estudar na Alemanha. Agora a gente vai terminar de te convencer, falando sobre os valores, sobre as bolsas e mostrando que é possível, sim, mesmo você ganhando em real, pagar um curso em euro na Alemanha e acessar tudo isso que a gente acabou de mencionar. Pode Então me tá, mandar então ver. vamos lá. Hoje a gente tem dois tipos de bolsa, tá? Umas são por mérito acadêmico e outras são por diversidade, né? Por nacionalidade, tá? Uhum. Na graduação, a bolsa é por mérito acadêmico. Então, o aluno, quanto maior a nota dele, a média do ensino médio dele, maior a bolsa. A notícia boa, Marcela, é que para médias a partir de 6 já tem bolsa disponível de geralmente 25%, tá? Uau. Então, assim, a não ser que você tenha já aquele aluno aprovado por conselho, você vai conseguir alguma bolsa lá para o programa de graduação, tá? Graduação As é o outras bacharel de 3 anos, né? bacharel de 3 a 4 anos, dependendo do programa, tá? Programas de business management, de marketing digital, turismo, e agora, mais recentemente, ilustração, design gráfico e animação, que vão ser ofertados em Hamburgo, né? Então a gente está abrindo um campus lá em Hamburgo, Legal. tá? Então a gente tem esses 6 programas de graduação, né? Na pós-graduação, hoje a gente está com uma bolsa que é de diversity, né? Que é de diversidade, tá? Então, como ainda não há tantos alunos da América Latina na BSBI, eu acho que isso é até bom, né? Porque você vai se obrigar a viver mais, falar mais outros idiomas. A gente está ofertando até 35% de bolsa para o aluno, e o requisito é ser brasileiro e cumprir com os requisitos de entrada, né? Ou seja, não adianta aplicar para o mestrado se você não fez uma graduação no Brasil. Né? Tá? Como que funciona? Não tem problema, não precisa aplicar e começar já, dá para aplicar daqui mais para frente, mas o aluno precisa iniciar essa aplicação até o final desse mês, e não venham com a aplicação 30 de junho, pelo amor de Deus, né? Porque daí não dá tempo, tá? Né? Então fazer a Tem que aplicação ao lembrar longo do desse fuso mês. horário, né? Então pode ser que 30 de junho, Exato. 6 da tarde no Brasil, já Já é é meia-noite lá.
Então Já já foi. era. Então já Já era. era. Então deixa no máximo, estourando o dia 29, por favor. Eu ainda que Isso. tô 9 horas de Berlim, eu tenho que fazer a minha agenda bem antes para não perder os meus prazos lá na Alemanha. Exato. E aí o aluno, ele inicia esse processo, tá? E aí ele tem como, através de pagamento de um depósito inicial, garantir essa bolsa, mesmo que a data de início dele seja lá na frente. Uhum. Outro ponto que acho que é bom a gente mencionar, né, Marcela, que os programas da BSBI têm opções de pagamento flexível, o aluno não Sim. necessariamente precisa quitar 100% do valor antes de viajar. E aí, falando de preço, né? Porque a Uhum. pessoa deve estar perguntando, tá, beleza, bolsa de 50% de 200 mil euros ainda é 100 mil euros, né? Eu não vou conseguir pagar, tá? Então, quanto custa estudar na BSBI? Como a gente está aumentando cada vez mais o portfólio, está cada vez mais difícil a chegar a um valor redondão, assim, né? Mas Cara. hoje, eu falo que os programas da BSBI, eles custam, em muitos casos, menos do que 3 mil euros o semestre. Tá? Hum. Então a gente está falando de alguns programas que podem custar aproximadamente 2.500 euros o semestre, tá? 2.600 euros o semestre. Não é um valor absurdo. Hoje, se você pegar um MBA de prestígio brasileiro, tá? Um MBA que vai ter um certo, talvez nem o mesmo, mas um certo reconhecimento internacional, ele vai custar o mesmo preço ou até mais caro do que um MBA feito na BSBI. Com a Sim. diferença de que lá na BSBI, além de fazer o MBA, você vai aprender um novo idioma, conhecer uma nova cultura e ganhar uma golden chance, se é o teu objetivo, né, sair e não voltar mais do Brasil. Tá? Sim. Então hoje, por exemplo, para dar nome aos bois, né, o programa de Global MBA, com a bolsa vigente que a gente tem, ele está custando menos de 9 mil euros o programa completo de 1 ano e meio. Tá? Então a gente está aí bem nesse... Então, deixa eu ver aqui. 9 mil euros vai dar, então, 56.651 para 18 meses, isso? De curso? Exatamente, 18 meses, Então, exatamente. 56.651 divididos por 18, uma média de 3.100 reais seria o equivalente ao Brasil. Mas levando em consideração, né, que você vai ganhar em euro, fazer esse networking com o pessoal da Europa. Se você tiver cônjuge, ele vai trabalhar ganhando em euros. Se você tiver filho, não vai pagar mais escola, vai estudar gratuitamente. Então, você vai colocando tudo isso na balança e aí você chega à conclusão Sim, por que que você e está fazendo Marcela, investimento em ação. Porque você vai ter um retorno do investimento eu estratosférico acho que muito rápido. uma coisa que assim, você falou, né, 3 mil e tal, mas os programas de MBA no Brasil aqui mais prestigiosos, eles, mesmo que às vezes o programa tem 1 ano e meio de duração, as mensalidades são em 24, às vezes até 36 vezes, né? Então o aluno, ele acaba pagando aí o mesmo valor, mesmo que ele pague, tipo, 2 mil reais por mês, né, que seria um MBA, um average aí de uma escola mais reconhecida no Brasil. Se você pagar isso durante 2 anos, a gente está falando dos mesmos 50 mil reais praticamente, tá? Sim. Então, claro, tem que levar em consideração a variação cambial, né, e tudo mais, mas não é algo absurdo, principalmente quando a gente coloca em comparação com instituições estrangeiras de outros países, né? Hoje, por exemplo, né, no Canadá aí, quanto que vai custar um MBA para esse aluno, né? Ou na Austrália, quanto que vai custar um MBA? E aí, quando a gente coloca nessa balança, a Alemanha se torna mais competitiva ainda. Vou te contar que esse último cliente que a gente está enviando, ele ia fazer um curso de inovação aqui no Canadá. E depois, não sei, a gente foi conversando, caiu no assunto Alemanha, apresentei o mestrado, o Master in Innovation e Leadership, que se chama? Não, Entrepreneurship, Entrepreneurship. Ele se apaixonou e migrou, então, do Canadá. E quando eu falei para ele o preço do mestrado, que está saindo 11.650, acho, 12 mil, Isso. 2 anos. Pouquinho. Isso, 2 anos. Né? Dois, Aí também a gente consegue a mesma média, né? Dá uns 3 mil por semestre, né? Dá até um pouquinho menos. Né? Então, então, assim, com 12 mil certeza. euros para 2 anos, daí vem a possibilidade, ainda vem mais os 18 meses de job seeker. Eu tenho certeza absoluta que com o perfil dele, com o currículo que ele tem, com o curso que ele está fazendo, ele vai ingressar no mercado de trabalho muito rápido e então alcançar a residência permanente na Alemanha com 5 anos e talvez um passaporte alemão com 8 anos. Eu estou 2 anos num processo judicial para tentar meu passaporte por meio da naturalização dos parentes e tal, e tá muito difícil, muito custoso, e eu não sabia dessa possibilidade.
Então era melhor eu ter investido num mestrado e eu ia alcançar a cidadania de qualquer forma, claro, seguindo os passos que Claro, precisam ser eu acho que dados. tudo no seu tempo, mas é uma possibilidade e você vai vivendo essa experiência, né? Também vai amadurecendo como Sim, ser humano, né? Outro ponto legal, né, da residência ou até mesmo do passaporte alemão é que ele te dá um livre acesso ali à comunidade europeia, né? Então, sim. não obrigatoriamente uma pessoa que faz toda essa trajetória lá na Alemanha precisa morar o resto da vida na Alemanha, né? Uhum. Então, se você, por exemplo, quer um lugar mais quentinho, daria para procurar ali um lugar no sul da França ou na Espanha, né? Não, Eventualmente para passar, né? mas e nem, o bom da Alemanha é que ela está bem no centro, né? Então, se você pega um avião, um Ryanair da vida, ou um trem, ou um ônibus, você vai, final de semana, acho que eu vou para Polônia. No outro final de semana, acho que eu vou dar um pulinho na Áustria. Outro final de semana, eu vou para não sei aonde. Você vai escolhendo para onde você quer passear. No final de semana é um exagero, né? Mas uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, você consegue fazer um passeio bem interessante com custo baixíssimo. Isso é um outro diferencial que eu acho bem bacana. Quem gosta, quem tem rodinha nos pés, é um grande diferencial. Com certeza, são 9 fronteiras, né, que a Alemanha tem, dá para fazer bastante coisa ali na volta, né, além dos pontos turísticos alemães, né, os castelos, tudo mais que tem lá, a vida cultural alemã, que é muito boa, né, a vida Uhum, noturna de Berlim também, sim. mas dá para passear bastante na Europa, dá para conhecer vários países, né, e dá para ter uma experiência bem completa. Tá? Também estar na Alemanha significa estar exposto a todo o mercado de trabalho europeu, não necessariamente só a Alemanha. Só, Né? né? Embora eu acho que hoje a Alemanha seja ali onde tem ótimas oportunidades, o aluno pode com certeza procurar ali nos vizinhos, na Europa, outras possibilidades profissionais. E assim, para quem está assistindo, eu estive na BSBI em janeiro de 2020 e é uma escola bonita, limpa, clean, tem um lounge coloridinho, tem máquina de fazer água com gás, que eu fiquei chocada. Eu amo água com gás. Fiquei tomando só água com gás na máquina do lounge. Tem as maquininhas, várias salas, salas amplas, tem uns janelões ali na frente da escola, muito fácil de chegar com o metrô. O metrô também de Berlim é limpo, barato, te liga na cidade inteirinha. Então, eu fiquei apaixonada por Berlim, de verdade. E eu, assim, se você tem desejo de estudar um curso de Higher Education, então de ensino superior, eu super aconselho você aproveitar essa promoção. Então, matrícula até 29 de junho, não até dia 30, até dia 29 de junho. Conversa com a gente no nosso, na bio do Insta, tem o Linktree. Ali tem nosso WhatsApp, tem um form de cotação para você colocar, falar um pouquinho mais sobre você, porque não adianta fazer uma coisa geral, que nem o Edu falou, são vários cursos, não tem como passar uma régua. Eu não tenho como passar uma régua também, porque cada um é um único, cada um tem uma experiência vivida tanto academicamente quanto profissionalmente. Pode ser igual o Edu, que estudou culinária porque detestava atendimento ao público e hoje faz atendimento ao público. Então, às vezes, você quer mudar de carreira. Então, ali você vai mostrar pra gente um pouquinho mais sobre você, para quando a gente for conversar, a gente saber te orientar, não só olhando para o seu currículo, mas também olhando para os seus ideais, para os seus objetivos, Com né? certeza. E Faz pensando, muita diferença essa curadoria, né? Essa curadoria sim, do perfil do aluno com o perfil do programa escolhido, né? Às vezes o aluno, a gente vê que ele quer uma coisa, mas ele precisa de outra, né? sim. Ele tem que se encontrar mesmo ali, né? Fazer esse projeto. E eu acho que nesse aspecto o trabalho do agente, né? Da Challenge é muito importante, tá? Não tem diferença hoje, né? Pelo contrário, hoje essas bolsas regionais elas são acessíveis apenas através da aplicação feita pela Challenge, feito pelo agente. Né? Então, se o aluno fosse, por exemplo, se você olhar no No site hoje da site. BSBI, o preço que está lá é muito mais alto do que esse valor com bolsa que a gente está falando aqui. Tá? Por quê? Porque a gente quer que vocês façam essa aplicação com a gente, porque é muito necessária essa curadoria, essa ajuda, né, do projeto, de planejar, de organizar, para que dê certo, né? Porque o que eu não quero, o que a BSBI não quer, o que a Marcela não quer é que mandar alguém para fracassar, né? A gente É. quer
o contrário, a gente quer que vocês voem, né, que vocês tenham muito sucesso na Alemanha. Então, contar com o suporte de um agente faz bastante diferença. Eu, quando fiz o meu intercâmbio, contei com o suporte de um agente e recomendo, né, eu sou amigo do meu agente até hoje, é um Sim. grande amigo meu, né, a gente trocou mensagem semana passada, inclusive, estava conversando com o Davi, e assim, é muito legal, né, é muito bom, é muito interessante ter esse acompanhamento de uma pessoa que tem mais experiência, tanto para a parte burocrática quanto para a parte de planejamento mesmo. Então, isso é um mito que o Edu acabou de quebrar, de jogar por terra. Fazer intercâmbio através de agência é mais caro. Eles vão enfiar a faca em você, eles vão colocar um valor a mais, eles vão isso, eles vão aquilo. Depende da agência. Então, assim, o que a gente cobra é uma taxa de serviço, de ofertar todo esse apoio, desde a estruturação do seu plano, da sua decisão, definindo todas as etapas e trabalhando com você etapa por etapa, para você chegar no teu destino e atingir o sucesso, que nem o Edu está falando. É a mesma coisa você usar o serviço de um contador, usar o serviço aí, Edu, de alguém para cortar a carne, né? Você que é o homem do churrasco. De um personal chef. Do personal chef. Então, assim, é diferente. Então, se você está indo direto no site da escola, você está abrindo mão de 35%, de até 35% que a gente consegue te colocar. Aí você coloca na balança. Vale a pena eu pagar uma taxa de serviço de um agente que está sendo treinado semanalmente, que está estudando project management para poder melhor te atender? Que já fez vários processos da BSBI, né? Que já conhece a instituição. Que já foi para a Alemanha, que já conhece a instituição, que já viajou 15, 17 do povo da equipe, países, que sabe, que já vivenciou tudo isso, sabe o que você vai vivenciar? Ou essa taxa é o que vai pesar no seu orçamento, então é melhor você batalhar sozinho? São Geralmente a taxa do agente é um valor irrisório em face ao investimento que você está fazendo, né? Eu tenho essa impressão. E com certeza não é abusiva, né? Eu tenho certeza que no caso da Challenge não é nada abusivo. Tá? Então, vale muito a pena contar com o serviço de um agente, né? Tem benefícios exclusivos que vocês acessam através desse agente, justamente porque a gente está falando de programas de bolsas regionais, né? São bolsas voltadas para determinadas áreas, determinadas nacionalidades, tá bom? Tá. Então, Mar, então a gente encerrou. Eu vou até pedir para você deixar então sua mensagem final. E quem tiver perguntas que não foram feitas, né, e nosso tempo esgotou, ainda tem no Stories uma caixinha. Vai lá no Stories, joga sua pergunta e amanhã, ou agora no decorrer, ainda para mim é 4 da tarde, então eu vou respondendo até o fim do dia aqui de Vancouver. E então uma mensagem final, Edu, para os nossos... Não, eu quero só agradecer por esse momento, né? Eu acho que eu quero falar que os alunos que você nos mandou têm muita qualidade, a gente está muito contente, né, com esses candidatos, porque o foco é acadêmico, né? Eles têm que se desenvolver, tá? E ter alunos assim é muito bom. Quero dizer para quem está assistindo agora, ou vai assistir essa gravação, que, gente, vale muito a pena fazer intercâmbio, tá? Para mim, assim, valeu muito a pena, né? Em todos os aspectos. Né? E até mesmo pensando que eu voltei ao Brasil, né, que eu estou no Brasil, assim, isso não foi um fracasso. Acho que, pelo contrário, para o meu momento de vida, fez mais sentido retornar ao Brasil. Acho que alavancou mais a minha carreira o retorno do que ficar lá, embora eu tivesse a oportunidade de tramitar um visto, de sponsor. E hoje você ganha em euro e paga em real. Graças a Deus, né, Marcela? Alguma vantagem tinha que ter, né? Depois de vender meu Uno, meu amplificador, pedir demissão, passar o cartão do pai, a passagem, né? Fazer todo esse esforço, algum mérito aí a gente tinha que ter, né? E com certeza é uma grande vitória na minha vida ter feito esse intercâmbio. O impacto positivo eu sinto diariamente, né? Em várias formas, tá? Mas financeiramente, com certeza, a gente sente também. Sim, graças a Deus. Beleza? Então, um abração, muito bom, essa hora passa voando. Sim. Desculpa, eu não sei porquê, mas o meu Instagram ultimamente tem me deixado com um super cabeção aqui, eu tô até longe do celular, mas eu não sei se é alguma atualização, mas parece que eu tô longe do celular, mas parece que eu tô na frente da câmera aí. E valeu demais, tá, pelo papo.
estou à disposição de vocês. Se precisar de qualquer coisa, você sabe como me encontrar. Tá Sim, bom? sei, sim. Então é isso. Muito obrigada de novo pela presença e pelo conhecimento que você sempre divide com a gente. E eu espero que as pessoas que vejam tenham interesse em estudar na BSBI e contem com a gente está super à disposição. Obrigada. Beleza. Tchau, Tchau, pessoal. tchau.